Saudamos a todos os irmãos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar com os irmãos nesse dia do Senhor, em que nós adoramos o seu nome, ainda não de maneira presencial, mas acredito que em breve estaremos já iniciando os cultos presenciais, obedecendo às regras e às orientações do governo e dos agentes médicos e sanitários. Amados irmãos, nós queremos ter um momento de oração. Nós queremos pedir por Aniele, a nora da irmã Claudinete, está grávida de Lucas. A Aniele é a esposa do irmão Anderson. Queremos também orar por Verônica. Esta semana provavelmente é o dia marcado para a sua cirurgia. E aí estaremos reconhecendo e recebendo Mateus. Orem pelo irmão Carlos, por Carlinhos. Nós queremos também pedir pela irmã Gabriela. Já sabemos que é uma princesa, uma menina que está para vir. E pedimos, irmãos, pelo filho da professora Dora Lins. Ele vai ser submetido a mais uma cirurgia esta semana. Então os irmãos orem por Felipe. E também oremos pela nora da irmã Margarete. A senhora Ângela está grávida e está se aproximando do dia dela descansar. E continuando orando por Talha. Ainda está nesse processo de tratamento, orando pela saúde emocional da sua mãe, do seu pai, e que Deus dê a vitória o mais rápido possível. Amados irmãos, nós vamos orar. Pai bendito, nós te adoramos em espírito e em verdade. Clamamos a tua misericórdia sobre os enfermos. Ajuda cada um dos teus servos, dos que já falamos, Talha. Nós queremos acrescentar o irmão Edgar, a irmã Paula Francinete e tantos outros, Senhor, que não temos o nome, mas sabemos, ouvimos falar, e tantos que estão nos hospitais. Continuamos a pedir pelo Dr. Jarbas, Giovanni Luna, Marcelo Rangel, Marcos da Caixa. Assim te agradecemos pelas respostas que o Senhor já tem nos dado e os milagres que têm acontecido. Abençoa teu povo na face da terra, fortalece a nossa fé e dá-nos ânimo cada dia para viver conforme a tua vontade. E assim, pacientemente, aguardemos o dia em que o Senhor voltará, e aí nos levará e estaremos eternamente contigo. Dá-nos uma noite, um dia, um restante de dia na tua santa paz. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, fala da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e é bastante conhecida. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que está dentro do contexto do discurso ético de Jesus sobre o reino e como deve se conduzir aqueles que fazem parte do reino de Deus. Mateus, escrevendo, ele dá ênfase ao reino de Deus e nos mostra no discurso de Jesus como devemos nos comportar, nos apresentarmos como súditos desse reino, em que o Senhor Jesus Cristo é o Rei eterno. Mas nós queremos considerar só hoje o pensamento de Pai Nosso, nos primeiros versículos 9 e 10, que diz: Portanto, vocês orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A importância singular do Pai Nosso é que Jesus coloca o nome Pai como nome originário de Deus para os seus discípulos e, por conseguinte, para a comunidade. Desde então, para ele, o nome Pai é o primeiro e mais próprio nome de Deus,
e não Yahvé ou Jeová. Diferente dos fariseus, Jesus ensina aos seus discípulos a orarem a Deus como uma atitude dos que pertencem ao reino de Deus, mantendo um relacionamento íntimo, real e pessoal com Deus. A oração não deve ser entendida como uma fórmula mágica, um mantra, ou algo semelhante que nos traga benefícios ou prestígio, como pensavam os fariseus, repreendidos severamente por Jesus. Mateus faz o registro quando Jesus ensinou: vocês orarão assim. Essa é a expressão do ensino de Jesus. Vocês devem orar assim. O Pai Nosso não deve ser algo repetitivo. Não deve ser a cada momento de oração nossa declarado. Não deve ser algo que deve ter uma continuidade. Mas deve ser entendido como a orientação de Jesus para nós. A oração do Pai Nosso é um enunciado teológico e prático para a Igreja de Jesus em todos os tempos. Ele abrange o relacionamento do homem com Deus, do homem consigo, do homem com o próximo e do homem com toda a criação divina. Resume o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, cumprindo assim o propósito de Deus para o homem, viver para a glória do seu nome. Pai nosso que estás no céu. Preste atenção que no texto a gente pode tirar algumas lições. Primeira que eu posso considerar com os irmãos é todo-poderoso. O Pai nosso que está no céu, ele é todo-poderoso. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é criador, ele é poderoso, ele fez tudo como quis fazer, e o texto lá de Gênesis diz: e viu Deus que tudo que tinha feito e era muito bom. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a entender Deus como todo-poderoso, criador de todas as coisas e o único digno do qual nós devemos buscar, conversar, pedir, interceder, agradecer, suplicar, louvar e com ações de graças, certamente agradecer por tudo que ele tem feito nas nossas vidas. Interessante quando Jesus insere a ideia de pai no relacionamento dos discípulos com Deus, ele também dá a ideia de relacionamento. Não é simplesmente um Deus lá nos céus que vai nos ouvir, mas é um Deus lá nos céus que quer relacionamento, que quer que nós nos aproximemos pelo relacionamento. Um relacionamento íntimo, real e pessoal. Não é algo longe do alcance. Não é a ideia de um Deus que está muito distante, que a gente precisa de intercessores, de outros seres mais espirituais, ou mais elevados, ou mais santos do que nós, que chegue na presença do Pai e possa interceder por nós, de maneira alguma. Em Jesus Cristo, nós podemos orar ao Pai de maneira direta. Jesus é o nosso intercessor. Jesus é aquele que chega ao Pai e nos apresenta. Precisamos pensar nisso. Interessante que no contexto agora do Novo Testamento, na orientação de Jesus, a oração ela se apresenta dessa forma. Oração só ao Pai. Você só deve orar a Deus. A oração deve ser com o Filho e a oração pelo Espírito. Pai nosso, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Jeremias 29, 11 a 14, a parte A. Eu devo orar só ao Pai. Não existe nenhum outro ser, nenhuma entidade, nada da qual devemos orar. Interessante que Jesus também faz parte dessa questão da oração. Naquele dia vocês me perguntarão, mas nada eu lhes asseguro, que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em seu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome.
Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João 16, 23, 24. A nossa oração ao Pai deve ser no nome de Jesus. A nossa oração ao Pai deve ser entendendo que Jesus é aquele que intercede por nós. Oração ao Pai através de Jesus. Mas na nossa oração devemos ter consciência que há um outro elemento da Trindade, uma outra pessoa, o Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, pois o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26, 27. A oração do cristão, a oração do discípulo de Jesus, a oração do servo, a oração daquele que faz parte do reino de Deus é a oração em que a Trindade é participativa, em que a Trindade é aquela que norteia, em que a Trindade é que realmente torna eficaz a nossa relação com Deus, naquilo que precisamos, naquilo que queremos e naquilo que queremos descobrir de Deus, o que Ele quer para a nossa vida. O Pai Nosso é muito mais do que uma receita de oração, como muitos pensam. Se não for a oração do Pai Nosso, não serve. Ali é o norteamento de Jesus para nós. Santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso tem a ver com essa relação de adoração a Deus, de reconhecer que Ele é soberano, como eu já disse, todo-poderoso e criador. Nós aprendemos quando entendemos santificado seja o teu nome. O nome, no contexto em que Mateus escreveu o seu evangelho e de seus primeiros leitores, representava o caráter e a pessoa da qual o nome se referia. Santificar o nome do Senhor é uma implicação natural dos que decidem entregar a vida a Jesus e viver na sua igreja com o propósito de amar a Deus. Todo discípulo de Jesus tem que santificar o seu nome. Não há como viver uma vida cristã. Não há como estar inserido na igreja de Jesus. Não há como viver no reino de Deus se a minha vida não é para a santificação do seu nome. Não que Deus não seja santo, nem que a nossa atitude vai santificá-lo ainda mais. Pelo contrário, santificar tem a ver com a nossa adoração. Santificar tem a ver com a nossa obediência. Santificar tem a ver com o nosso entendimento de servir a Deus porque fazemos parte do seu reino, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é criador, porque Ele me salvou, porque em Cristo Jesus Cristo nós somos nova criatura. Nós precisamos pensar nisso. Precisamos compreender isso. O Pai quer que dê fruto. A si mesmo e ao próximo, na mesma intensidade de valor, profundidade e intensidade. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou. Sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porte-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado
nestes últimos tempos em favor de vocês. 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 20. Somos novas criaturas para vivermos em santidade. Fomos transformados, lavados pelo sangue do Cordeiro. E aí Deus imprimiu em nós o seu caráter santo. Nós fomos reconciliados com Deus. E agora temos a imagem, semelhança de Cristo para viver para a honra e glória do Pai. Portanto, é como Jesus iniciou a pregação do Evangelho. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependo-se e creio nas boas novas. Que boas novas são essas? Lucas vai nos dar a ideia de que boas novas era essa. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. A boa nova do nascimento de Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus para a nossa redenção. O homem pecou, o homem caiu, mas Deus trouxe em Jesus Cristo a oportunidade de redenção, de restauração, de glorificação. O homem pecou, mas Deus apresentou a solução. Por isso, Jesus começou pregando o seu evangelho, dizendo: arrependei-vos. É necessário arrepender-se dos seus pecados. É necessário entregar a vida para Jesus. Não há como viver o Pai Nosso em espírito e em verdade. Não há como viver uma vida de oração se ainda você não nasceu de novo. Aqueles que querem servir ao Pai em espírito e verdade precisam nascer de novo. E foi isso que Jesus ensinou a Nicodemos, que era mestre de Israel. Ele era mestre dos fariseus. Alguém que foi procurar Jesus sem entender muita coisa. E Jesus disse, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer, ou renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. A palavra de Jesus é contundente. A palavra de Jesus é urgente. A palavra de Jesus é de exortação. É necessário nascer de novo. Você já entregou sua vida para Jesus? Quem procura orar o Pai Nosso ou crer no Pai Nosso precisa nascer de novo, porque faz parte da oração dos que são do reino de Deus. Você já entregou sua vida para Jesus? Já nasceu de novo? É preciso ser curado da doença da escravidão e do pecado. Não há como fazer parte do reino de Deus se ainda é escravo do pecado. Não há como fazer parte do reino de Deus se ainda está preso à sua própria vida de desobediência e de abandono de Deus. Você pode dizer, mas eu não abandono Deus. Eu não estou falando da questão religiosa. Estou falando da questão existencial. A sua vida existe para quê? Você é uma pessoa que vive para a glória de Deus. Você é uma pessoa que já renunciou a si mesmo para viver só para a glória de Deus. Ou você ainda é religioso e faz o que quer da vida? Você ora de vez em quando, mas faz o que quer da vida. Você crê que Deus é Deus. Você lê a Bíblia, mas ainda faz o que quer. Necessário é nascer de novo. Ser liberto do pecado. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Dando graça, 2 Coríntios 5,17. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz.
pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, de 12 a 14. Aqueles que já entregaram a vida para Jesus já foram escravos já foram libertos do inferno. Eram escravos do inferno, mas foram libertos por Jesus para pertencer ao seu reino eterno, ao seu reino maravilhoso daqueles que já nasceram de novo. Por isso, é preciso ser curado da doença, é preciso ser liberto da escravidão do pecado. Uma outra coisa que é preciso fazer para aqueles que querem viver a oração do Pai Nosso, para aqueles que querem fazer a oração do Pai Nosso, ser quebrantado por Deus. Sim, há muitos que querem ter uma vida religiosa, mas não se quebrantam. Há muitos que amam a palavra de Deus, mas não se submetem à palavra de Deus. Há muitos que têm até uma igreja, mas não têm relacionamento nenhum com a igreja. Há muitos até que dizem ter entregue a vida para Jesus, mas vivem como querem, do jeito que querem. Não como Deus orienta na sua palavra. Não como santos remidos pelo sangue do Cordeiro. É preciso ser quebrantado por Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Mateus 16, 24 a 26. Você nasceu de novo, já teve seu pecado perdoado, foi quebrantado, mas é preciso tomar uma outra atitude. Ser obediente. Para fazer parte do reino de Deus e dar entendimento na sua vida o que significa: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Os que submeteram a Cristo vivem esperando o reino, vivem no reino, vivem para a glória de Deus no reino. E aí precisa ser obediente. Vivemos um tempo em que as pessoas não querem viver em obediência. Estamos vivendo um período pós-modernidade. Estamos, para alguns, vivendo já um período pós-cristão. Os cristãos não querem mais submeter a Cristo. Querem viver no seu próprio prazer, nas suas próprias concepções. O pastor Baruch gostava de usar uma expressão que muitos crentes gostam de usar. Não, eu acho, seria o achômetro. A ideia do achômetro, a síndrome do achômetro. Eu acho que isso não é problema, eu acho que isso não é pecado, eu acho que isso. Mas o que é que diz a palavra de Deus sobre o que você acha? Uma coisa é o que você acha, outra coisa é o que diz a palavra de Deus. E Deus nos diz que devemos obedecer a sua palavra. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. É preciso ser obediente. Jesus nos dá o exemplo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8. É preciso ser obediente a Deus. A oração do Pai Nosso nos faz pensar nisso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E quem é que vai fazer a vontade de Deus aqui na terra? E quem são as pessoas responsáveis pela vontade de Deus aqui na terra? Os seus discípulos. Aqueles que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que já nasceram de novo, aqueles que fazem parte da igreja de Jesus Cristo, que não é o joio, é o trigo. Sim, Jesus disse que há o joio e há o trigo. No final, o trigo será tirado e queimado, e prevalecerá o trigo.
No final, será preservado o trigo, o joio será queimado. Na igreja, pode haver, e em algumas situações há, o joio e o trigo, como ensinou Jesus. Mas no dia em que o Senhor voltar, nem todos que disseram Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. E essas pessoas sabem se realmente são servas ou não de Deus. Não será algo de surpresa, não será algo que alguém diz, mas eu, Senhor, as pessoas saberão. Quem é de Jesus sabe que é de Jesus. Quem não é de Jesus, procura enganar a Deus e a si mesmo. Você já nasceu de novo? Já teve seus pecados perdoados? Tem vivido uma vida de obediência? Já foi quebrantado por Deus? Venha o teu reino, deve ser o desejo do coração do discípulo. A vontade de Deus é feita nos céus e deve ser feita na terra, por seus discípulos, pois já fazem parte do seu reino. E aí Jesus, no seu discurso, em Mateus 5, a partir do verso 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome. Preste atenção, há sempre essa bem-aventurança. Deus nos tornou felizes. Aqueles que são do reino de Deus, que nasceram de novo, que foram quebrantados, que são obedientes, esses são felizes. E aí nós queremos pensar, já no final da mensagem, 3 situações que o texto de Mateus nos leva a pensar na oração do Pai Nosso, em que temos um relacionamento com o Pai, porque fazemos parte desse reino. 3 coisas que eu gostaria que você pensasse para encerrarmos. Na verdade, 3 coisas que a mensagem do Sermão do Monte nos ensina. Quem somos? Somos bem-aventurados. O discurso de Jesus, do Sermão da Montanha, nos ensina quem somos. Somos bem-aventurados. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os injuriarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, de 11 a 12. Jesus diz quem somos. Somos bem-aventurados. Aqueles que fazem parte do reino, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, serão perseguidos, mas eles prevalecerão e viverão eternamente com o Pai. Outra coisa, por que somos? Vocês são o sal da terra. Nós somos discípulos de Jesus para sermos sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quem somos e por que somos? Somos para a glória de Deus, como sal e luz deste mundo, para que as nossas obras glorifiquem ao Pai. Interessante é como devemos ser. Já falamos repetidamente durante a mensagem, e aí terminamos dizendo como devemos ser. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. João capítulo 15, 7, 8 e 16. Portanto, meus queridos, devemos pensar desta forma. O que Deus quer de nós?
que Deus quer e como quer que vivamos. Ele quer que vivamos para a honra e glória do seu nome. Ele quer que aqueles que ainda não nasceram, nasçam de novo. Vivem em obediência. O Pai nosso que está nos céus, é Ele que nos ajuda. Ele deseja que nós possamos viver conforme a sua vontade. Ele deseja que a nossa oração não seja simplesmente um enunciado de palavras, um discurso religioso, mas um compromisso com Deus, no reino de Deus. E só podem ter esse compromisso aqueles que nasceram de novo, são novas criaturas. Semana passada ouvimos o pastor Bona, quando ele falava de uma igreja com propósito. A gente pode refletir no Pai Nosso, e que não há como ser uma igreja de Jesus com propósito, se não houver um relacionamento íntimo, real e pessoal com Deus, como nos ensina o Pai Nosso, que abre o leque e estende a nossa compreensão de que um relacionamento com Deus também implica no relacionamento com o próximo, consigo, com toda a criação, para que o nome de Deus seja glorificado. Você já entregou sua vida para Jesus? Não? Faça uma oração. Faça uma oração. Pode ser até o Pai Nosso, mas o bom é que você ore assim: Pai Nosso, eu confesso os meus pecados, eu entrego a minha vida ao Senhor, reconhecendo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, porque eu vivi em desobediência, mas agora eu quero viver para a honra e glória do teu nome. Que Deus continue abençoando você e que neste momento, na sua oração seja essa, entregando a vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Oremos. Pai, muito obrigado por esse instante e podermos falar. Nós queremos te agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde e a forma como o Senhor tem cuidado de mim, da minha família, como eu peço pela equipe que está trabalhando na transmissão, os irmãos que estão em casa, os que estão aqui no templo. Infelizmente eu não pude estar, não vou poder estar por alguns dias, mas eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Em breve nós estaremos mais uma vez transmitindo o culto online direto da igreja. Queremos te agradecer pela vida do irmão Rafael e toda a sua equipe, bem como mais uma vez intercedemos pelos enfermos, por esta pessoa, por esse irmão que agora está ouvindo esta oração, ouviu a mensagem, tem participado dos cultos e nesta noite pode tomar a decisão entregando a sua vida ao Senhor. Que o Espírito Santo o ajude e o conduza. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A todos uma boa semana, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.